Se o nome da diretora envolvida no projeto não chamar a sua atenção para você querer assistir esse filme, provavelmente o nome dos atores vai chamar, porque a gente está falando aqui de dois atores bem mainstream, que é a Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson. Inclusive, os dois começaram em franquias que ficaram bem populares, né? A Jennifer Lawrence aí sendo a protagonista dos Jogos Vorazes, e o Robert Pattinson que fez a sua primeira aparição lá em Harry Potter, o Cálice de Fogo, mas foi ficar realmente muito famoso com a franquia de Crepúsculo. Inclusive, nessas franquias, né, dá pra dizer que ambos não tiveram grandes trabalhos assim de atuação, né? Mas posteriormente na carreira ficou mais do que provado que eles de fato eram excelentes atores. O Robert Pattinson, até na minha visão, ele escolheu fazer um cinema até mais independente, onde ele pôde demonstrar muito do potencial dele realmente como ator, fugiu daquelas grandes franquias, né? Retornando só mais recentemente agora pro Batman. E a Jennifer Lawrence, não preciso nem dizer nada, porque em 2014 ela ganhou já, né, o seu Oscar como melhor atriz naquele filme O Lado Bom da Vida, em que ela protagonizou com o Bradley Cooper, né? Então hoje a gente vai falar aqui de um filme chamado Morra Amor, ou Die My Love, dirigido pela Lini Hansen, e que assim, eu já posso falar de imediato que se você já gosta dos trabalhos antecessores dela, que é o Precisamos Falar Sobre Kevin, e você nunca esteve realmente aqui, você precisa assistir esse filme porque esse filme realmente é um excelente filme de drama. Como eu falei dos trabalhos anteriores dela, eu penso que provavelmente o que fez mais sucesso, né, o mais conhecido dela, seja o Precisamos Falar Sobre Kevin, que também é um drama familiar, assim como a gente vai acompanhar no Morra Amor. Lá a gente acompanha uma mãe, principalmente na relação da mãe com o filho, que é um filho que, para resumir de forma bem resumida, é um protótipo de um psicopata. E a gente vai acompanhar desde a infância até, enfim, a adolescência dele. É um filme que realmente ele é bem chocante, ele é pesado, ele te deixa irritado uma boa parte, no sentido positivo, se é que isso tem como, né? Porque realmente você fica às vezes meio indignado com as situações que vão acontecendo e com os personagens envolvidos. Aqui em Morra Amor a gente também vai acompanhar uma dinâmica familiar, mas nesse caso de um casal que está iniciando a vida deles ali como família, né? Então a gente vai ter aqui a Grace, interpretado pela Jennifer Lawrence, e o Jackson, interpretado pelo Robert Pattinson, em que eles estão se mudando para a antiga casa do tio do Jackson, que inclusive é uma casa que fica bem no típico meio rural americano, né? Então é uma casa de madeira, com balanço, bem envolto assim a natureza. E no transcorrer dos dias eles vão acabar engravidando, e dessa gravidez é que vai vir a maior mudança para a rotina deles como casal e também para a vida pessoal de cada personagem, né? E inclusive é onde reside o principal tema do filme, e acho que o mais fácil de se enxergar, que é a questão da depressão pós-parto, né? E um pouco vinculado a isso também a questão da idealização da maternidade, porque o filme também ele deixa bem claro em que na rotina desse casal eles estão muito envoltos ali da família do Jackson, dos amigos do Jackson, o que traz, além da questão, né, que eles estão já num contexto rural, traz mais ainda essa questão do isolamento da personagem principal, que é a protagonista, que é a Grace. Isso também eu acho que fica até um pouquinho mais claro no filme, né, só essa questão do isolamento, a questão às vezes da pressão social, né, de você passar por esse momento da maternidade, porque em diversos momentos as mulheres mais velhas do filme, como por exemplo a sogra da Grace, né, fala que é normal você ter a depressão pós-parto, que logo ela tá voltando a ser a Grace que ela era. Inclusive a personagem Grace é uma personagem que tem uma personalidade muito forte, então em diversos momentos você não sabe se de fato ela tá agindo daquela maneira por conta da personalidade dela, ou se ela está entrando cada vez mais profundo na depressão pós-parto e acaba beirando cada vez mais a loucura, né? É um tipo de filme que, para quem estuda psicologia, vai ter diversos outros temas para você debater, que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Mas é aquele tipo de filme que, isso que eu falei aqui, acho que talvez seja até o mais superficial e o mais fácil de você entender assistindo o filme. Ele é bonito, ele tem uma estética até meio de filme indie, porque ele trabalha naquela proporção, inclusive, que é quase quadrada, né? Então é um por um, ele é filmado em película, então você percebe que até a luz clara no filme ela é bem estourada. Então você percebe que tem um trabalho artístico ali que eu acho que fica legal, fica bonito. É um filme, inclusive, que tem a presença muito da cor verde. Até pensando aqui num filme que eu gosto bastante, que é o Bebê de Rosemary, que também trabalha bastante com o verde, até para demonstrar essa questão da loucura, da intensa, meio do claustrofóbico, através da cor.
É um filme que ele vai ter muita metáfora com animais. Duas que, inclusive, eu acho que fica bem fácil de se notar, é que no começo do filme você vai perceber que a relação do casal, né, ela tem muita energia, quase como se eles fossem meio que animais selvagens, assim, eles se movem, assim, até dessa forma. E uma outra que também fica fácil é a questão da Grace quando ela já tá naquele momento de vida em que ela tá com o bebê, né, ela tem que cuidar do filho, ela tem que mudar de vida, ela acaba sempre vendo muito um cavalo selvagem, e o cavalo selvagem ele representa muito essa questão da liberdade, né? Então, quanto disso não está associado à vida que ela tinha antes, à liberdade que ela tinha antes, que agora foi meio que tirada e podada por conta da, enfim, da dinâmica e a responsabilidade que você ter um filho traz sobre você, né? Então você tem muitas vezes ali dentro do filme essa representação voltada também a animais, isso eu achei bem legal. É um filme que, se você já viu Precisamos Falar sobre Kevin, eu acho que o principal dele, talvez, em questão de estilo, né, de estilo da diretora até mesmo, é a questão da montagem do filme. Ele não é um filme que ele é trabalhado de maneira linear, ele é um filme que ele é cheio de recorte, então ele é um filme que vai trabalhar essa montagem de maneira bem quase como um quebra-cabeça, né? Você vai começar ali o filme, do nada o filme meio que vai pro meio, às vezes vem para trás, às vezes tipo, vai pro futuro, às vezes volta, intercala isso com situações que você não sabe se é da cabeça da personagem ou se de fato está acontecendo. Então ele é um filme que brinca muito com isso, assim como Precisamos Falar sobre Kevin, né? Ele também tem uma montagem meio confusa, porque você não acompanha a história linearmente, em ordem cronológica, você vai acompanhando a história meio quebrada, o que eu particularmente acho legal, porque é meio que um exercício que você vai fazendo ao tempo que você está assistindo ali o filme. Mas eu entendo que isso para algumas pessoas às vezes pode achar que deixa o filme meio confuso, exageradamente confuso. Eu já para mim é uma estilística, vamos dizer assim, do diretor que me pega, eu acho legal. Outro ponto que é muito trabalhado aqui no filme também é em relação à música, né? A música é muito presente e particularmente também posso dizer que é uma escolha de ótimas trilhas sonoras, assim, basicamente composta por folk e rock, e que também vai dizer um pouco sobre os personagens, né? E como eu falei, né, a gente vai ter aqui nesse filme dois atores que, assim, não precisam provar mais nada pra ninguém em relação de entrega, são excelentes atores, atores que hoje em dia me levam a querer ver filmes no cinema, e apesar do Robert Pattinson ser um excelente ator, estar presente nesse filme aqui, a verdadeira e principal protagonista é a Jennifer Lawrence. E, cara, é a melhor atuação que eu já vi dela, ela realmente carrega muito o filme. E claro que associado a essa grande entrega da Jennifer Lawrence, a gente também tem uma bela direção da Lily Hansen, inclusive tem muitos momentos que ela acho que escolhe maneiras, né, de filmar assim, as cenas, que eu acho que são bem criativas. Eu acho que tem um grande uso até de espelhos no filme, até para trazer uma metáfora, né, de como os personagens eles estão se enxergando ali naqueles momentos, e acho que uma cena que junta muito bem tudo isso é uma cena em que a Grace está voltando numa festa, ela está indo pro quarto dela, tá tocando uma música de fundo, né? Como eu falei, também a trilha sonora é bem presente nesse filme, e ela pega e simplesmente do nada dá com a cabeça no espelho, e aí a música corta, trazendo mais uma vez aquele clima que está percorrendo assim, o filme todo já de tensão psicológica e de loucura e de sanidade, que você não sabe se aquilo que você está vendo às vezes é real ou não. Então isso é, assim, é bem legal, te prende muito durante o filme todo, né? Mas eu tenho quase certeza absoluta que tanto o filme quanto ela vão concorrer ao Oscar de 2026, não tenho dúvida nenhuma, porque ela realmente se entrega àquela loucura, aquele momento. Você vai percebendo que a personagem cada vez mais ela parece se perder dentro da própria depressão, da própria mudança que ela está passando ali, e você às vezes não sabe nem dizer se ela está melhorando, se ela só está piorando, e às vezes parece que ela está se enfiando cada vez num buraco mais fundo, enquanto o personagem do Robert Pattinson parece ir por um caminho contrário. Excelente filme de drama, com certeza o melhor de 2025. Eu só não colocaria ele como melhor se Uma Batalha Após a Outra entrasse exatamente como drama também, mas como ele entra pra mim um pouco mais, na verdade, como ação do que drama, então eu coloco aí o Morra Amor em primeiro lugar. É um filme que de fato vai tratar dessa questão da maternidade de maneira mais crua mesmo, né? Mostrando aí o lado que às vezes muitas mulheres vivenciam dessa questão de ter a depressão pós-parto, de não ser tão bonito como a gente vê em diversos filmes, e acho que o tema trabalhado dessa forma são pouquíssimas vezes que a gente vê, e ainda mais trabalhado de uma forma tão bem feita tecnicamente. Como eu falei do Precisamos Falar sobre Kevin, que é da mesma diretora, esse filme aqui, ele, apesar de ser um drama, apesar de ter esses temas familiares, e apesar de às vezes você esperar algo parecido com Precisamos Falar sobre Kevin, e de tratar também de temas mais sensíveis, né, ele não tem um tema tão pesado quanto Precisamos Falar sobre Kevin. Então dá pra você assistir um pouco mais tranquilo, aliviado, sem aí ter o medo de ter alerta de alguns tipos de gatilho.
Então eu recomendo demais que você vá ao cinema assistir esse filme. Fotografia bonita, ótima direção, excelentes atores, boa trilha sonora. Não vejo assim nada muito que justifique você a não querer assistir esse filme, a não ser se você não gostar de drama, e é você que talvez você seja um pouco mais repelente a filmes que têm montagens mais confusas, né? Então é isso, fica aqui minha dica de hoje. Muito obrigado se você assistiu o vídeo aqui, peço que você se inscreva para ajudar o canal a crescer e caso você tenha gostado do vídeo, deixe o joinha aí também para que chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.